Chegou o momento da guerra, o poder bélico dos Estados Unidos foi sendo concentrado em torno do Irão nas últimas semanas e este sábado Donald Trump anunciou que os Estados Unidos lançaram ataques contra o regime de Teherão. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu tem esperança de que a operação conjunta contra o governo iraniano possa criar as condições para que o povo iraniano tome as rédeas do seu destino. Entretanto, bases norte-americanas começam a ser atacadas no Médio Oriente. Bem-vindos ao podcast Mundo a Seus Pés, num episódio especial dedicado a esta guerra, com João Luís Amorim a tratar da curadoria do som. O meu nome é Catarina Maldonado Vasconcelos e hoje converso com Daniel Pinel, professor e investigador na Universidade de Amsterdão, especialista em relações internacionais e analista na SIC Notícias, com um vasto currículo nos Estados Unidos, Alemanha e Paquistão. Olá, sou Tony Gonçalves, sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go! Obrigada por aceitar o convite, Daniel Pinel. Olá. Por esta altura, é seguro dizer-se que as negociações para um acordo nuclear já estão mortas? Bom, obrigado pelo convite. Eu não sei se é possível nós dizermos isso. Parece-me que sim. Ok? Parece-me que sim. No sentido em que os iranianos, desde que os Estados Unidos saíram unilateralmente durante a primeira presidência de Trump do acordo conjunto para a regulação nuclear, que era a única coisa que impedia, com verificação tangível, que o Irão desenvolvesse um programa nuclear com capacidade latente de ter uma arma, não desenvolver uma arma em si, mas desenvolver a capacidade para poder vir a ter uma arma. Isso fez com que os iranianos ficassem, durante muito tempo, bastante desconfiados sobre quaisquer garantias dadas pelos Estados Unidos, porque afinal tinham garantias, no geral estavam a cumprir os passos do acordo e o acordo foi revogado a meio. E portanto, mas ainda assim, de todas as vezes que houve uma tentativa de negociações, os iranianos fizeram 2 ou 3 coisas. Número um era dizer que o seu programa é pacífico e não militar, que tem direito soberano a ele como qualquer outro país, que tem capacidade nativa e portanto é muito difícil pará-los de fazer o que queiram fazer do ponto de vista de enriquecimento nuclear em si. 4, que iam estar sempre sob a égide da Agência Atómica Internacional e seguindo os ditames, apesar de nós sabermos que nem sempre isso é o caso, ou seja, a verificação era possível, o seu trabalho era possível, mas muitas vezes os iranianos tentavam esconder alguns elementos importantes do seu programa estratégico. Pronto. A quarta coisa é dizer que tem uma fátua ainda com letra de lei do Ayatollah Khamenei, ou confirmada pelo Ayatollah Khamenei, que diz que o Irão não quer, não vai ter e nunca irá usar uma arma de destruição maciça, em particular uma arma nuclear. E portanto os iranianos várias vezes vieram dizer aos Estados Unidos que isto era o caso, várias vezes tentaram passar essa mensagem aos europeus para dizerem aos Estados Unidos e em particular nas últimas vezes em que houve uma abertura dos Estados Unidos para negociação, e isso tem que se dizer, foi da administração Trump. A administração Trump fez algo que quase nenhuma outra administração conseguiu fazer, tirando a administração Obama, que foi entrar em negociações diretas com o Irão através de mediadores, certo? E isso fez com que o Irão parecesse mais aberto a pelo menos algumas concessões. Mas eram verdadeiras negociações? Foram sempre verdadeiras negociações, ou seja, das últimas 2 vezes, aliás, não sou eu que o digo, não são os iranianos que o dizem, que obviamente teriam todo o interesse em dizê-lo, é a verificação do Rafael Grossi, presidente da Agência Atómica, de Energia Atómica Internacional, alguns parceiros europeus e observadores europeus e, sobretudo, os mediadores em Oman. Oman, que é um Estado, enfim, que nós falamos pouco, que parece de pouca monta regionalmente, tem tido um papel extraordinariamente importante na mediação entre os Estados Unidos, muito mais que a Suíça, muito mais que os países europeus, tem tido um papel absolutamente fundamental na mediação. E, portanto, todas as pessoas envolvidas, inclusive algumas pessoas dentro dos Estados Unidos e até na administração Trump, perceberam que havia uma possibilidade de uma negociação. Acontece
que há aqui duas coisas. A primeira é que essa negociação tem que ser na base de negociações técnicas complexas e prolongadas, o que numa Casa Branca cada vez mais focada na vontade do presidente e uma política externa cada vez mais personalizada, Trump não é dado a negociações técnicas prolongadas, quer resultados imediatos e rápidos e capitulação das pessoas com quem negocia. Isso é um estilo, não é? Segundo, os iranianos não lidam bem com ultimatos e pressões, normalmente tentam absorver isso e continuar as negociações não cedendo imediatamente, coisa que mais uma vez nós vemos que quando isso acontece, Donald Trump faz uma de duas coisas: cede ele próprio e deixa as suas linhas vermelhas, ignora as suas próprias linhas vermelhas, é o que tem feito com a Rússia porque acha que não pode entrar em guerra com a Rússia, ou então toma isso como um insulto e quer fazer uma escalada para dominar do ponto de vista coercivo, que é o que está a tentar fazer com o Irão. De todas as vezes que o Irão tentou fazer negociações, estava muito próximo de um acordo, os Estados Unidos interromperam as negociações e atacaram durante as negociações, inclusive participaram ou aprovaram do ponto de vista de Israel ataques à equipa negocial em si. Às pessoas, ainda hoje, o ataque que supostamente vitimou, ou que diz Israel que vitimou, ainda não temos confirmação, mas pode ter vitimado o líder supremo Ayatollah Khamenei, matou também o almirante Shamkhani, que era o diretor das negociações. Tinha uma posição muito importante no Conselho de Segurança Nacional, era uma das pessoas mais importantes, uma das vozes mais importantes na política externa iraniana, e era o chefe das negociações. E, portanto, desse ponto de vista, aquilo que estamos a ver são os Estados Unidos ou por estarem frustrados, ou por acharem que a opção militar lhes traz concessões maiores e mais rápidas por parte do Irão, que não é verdade, ou por estarem coordenados com a política externa israelita, que neste caso me parece ser absolutamente fundamental. Israel tem 3 objetivos fundamentais neste caso. São objetivos diferentes, os dos Estados Unidos e de Israel, ou conseguiram chegar a um consenso? Não, são profundamente diferentes. São profundamente diferentes. Estamos a falar do quê? Estamos a falar dos objetivos dos países ou estamos a falar dos objetivos dos governos? Porque os países têm objetivos mais ou menos semelhantes, que é um Irão que não seja uma ameaça aos seus interesses regionais de segurança, no caso de Israel, mais diretamente através dos seus proxies na Síria, no Líbano, na Palestina, nos Houthis, etc. Os Estados Unidos também, em particular por causa dos seus proxies no Iraque, que têm atacado americanos, mas mais importante, que não haja uma guerra regional. Portanto, a ideia de que o Irão não deve ter uma arma nuclear, não deve ter a capacidade de chegar a uma arma nuclear e deve ser contido na sua capacidade regional de afetar os interesses nacionais dos Estados Unidos e Israel, nisso estão alinhados. Os países, os governos, no entanto, têm ideias diferentes. O governo Netanyahu está muito mais preocupado com uma questão regional da sua sobrevivência, está muito mais preocupado com o que vem aí eleitoralmente e da impopularidade e dos problemas judiciais de Netanyahu e de algumas pessoas na sua equipa, e tem há 30 anos, desde 1995, pelo menos, que Netanyahu em particular, não é sequer Israel, é Netanyahu em particular, nos anda a dizer que o Irão está a 6 meses, 2 anos, 5 anos, 3 semanas, 8 semanas, 18 semanas, o número vai sempre mudando, mas está muito, muito, muito próximo de ter uma arma nuclear, coisa que nunca se verifica. E tem tentado há muito tempo, seguramente nos últimos 6 anos, puxar os Estados Unidos, tentou fazê-lo com Biden muito claramente, tentou fazê-lo com Trump e algumas vezes não conseguiu, foi frustrado por isso pela administração Trump, outras vezes conseguiu, como agora, puxar os Estados Unidos para uma conflagração regional. E isto por 2 razões. A primeira é porque sabe que não consegue ter uma confrontação com o Irão sozinho, precisa do apoio da proteção norte-americana numa guerra, mesmo que ela não se torne uma guerra regional, como na Guerra dos 12 Dias em junho passado. E segundo, precisa quebrar a ideia de que os Estados Unidos podem ter uma política regional do Médio Oriente independente de Israel. Netanyahu não quer uma política independente, muito menos uma política que passe por negociações diretas Estados Unidos-Irão, mediadas por Oman. O que Israel quer é determinar a visão americana da questão iraniana, por uma variedade de razões. E, portanto, e isso conseguiu. Portanto, isto é uma vitória, objetivamente, para Israel ter uma campanha coordenada a longo prazo, vai ser claramente maior do que a campanha dos 12 dias por todo o aparato militar que está no terreno, e isso é uma vitória diplomática para Israel,
ou melhor, para Netanyahu e o seu governo, sendo que para Israel isto levanta, como aliás para os Estados Unidos, questões regionais muito, 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 muito complicadas a partir de agora, porque, termino com isto, qual é o incentivo do Irão de voltar à mesa das negociações? Portanto, se diz que quer negociar e não acreditam, se negociou e revoga o contrato, se volta a negociar e é atacado durante as negociações, se tenta negociar novamente, como agora estava a fazer, e matam elementos da equipa de negociação, porque é que o Irão haveria de continuar a negociar ou confiaria em qualquer tipo de negociação, até no timeline das negociações, ou que vão continuar a acontecer, se foram ludibriados estrategicamente 3 ou 4 vezes em relação às negociações? E é por isso que eu acho que ou os Estados Unidos, no futuro, não é agora, não vai ser imediatamente, ou no futuro, entram nas negociações com concessões extraordinariamente importantes para os iranianos, o que é muito pouco provável, ou então os iranianos não têm nenhum incentivo estratégico para a negociação, exceto a crise económica enorme que está a afetar o governo. E isso torna o regime iraniano ainda mais perigoso neste momento, ou seja, o Irão pode retaliar e tem mais ganhos, em termos de do cálculo que faz, poderá ter mais ganhos potenciais do que propriamente riscos. Pois esse é o problema, é o problema da dissuasão e é o problema de tentar compelir coercivamente um governo a fazer alguma coisa, sobretudo apenas com o poder aéreo. Ou seja, o Irão neste momento, o Irão até agora, o Irão tinha uma linha muito importante, que era perseguir uma política geoestratégica importante regionalmente, e uma série de ideias geoestratégicas regionais, em que não queria hostilizar demasiado os Estados Unidos para evitar que os Estados Unidos entrassem ao lado de Israel numa confrontação regional. Portanto, mesmo quando os Estados Unidos mataram o arquiteto da sua estratégia de segurança regional através dos proxies, o general Suleiman Qassam, quando fizeram ataques, quando apoiaram os ataques israelitas que mataram membros da Guarda Revolucionária em Teherão, quando entraram na Guerra dos 12 Dias e atacaram o arsenal nuclear o arsenal nuclear não, perdão, as instalações nucleares do Irão, quando fizeram, a resposta do Irão foi razoavelmente lenta, levou dias, mais do que horas, foi mais ou menos telegrafada. O Irão disse, vamos enviar mísseis para a base, não é? E fizeram danos limitados. Em relação a Israel, não. Tentaram aumentar a dissuasão em relação a Israel, atacando partes do sistema de comando e controlo e também partes e bases aéreas e também partes do programa nuclear israelita, não declarado, ilegal israelita. Fizeram essas 3 coisas. Em relação aos Estados Unidos, foram muito cuidadosos. Mas agora parece haver um consenso na Guarda Revolucionária e na maior parte das pessoas no governo iraniano de que isso apenas encorajou os Estados Unidos, ou seja, terem contido a sua reação para não arrastar os Estados Unidos para uma guerra regional, não só não impediu que os Estados Unidos entrassem nessa guerra, como se vê agora, de forma muito mais direta ao lado de Israel e logo desde o início, de uma forma muito mais alargada em termos de meios, mas mais importante que isso, pode ter encorajado os americanos, porque os americanos pensaram, ok, não há custos para os nossos ataques. E também viram o que aconteceu na Venezuela, não é? Com o rapto de Nicolás Maduro. Precisamente. E, portanto, desse ponto de vista, o Irão, uma das coisas que entendeu é que tem 2 problemas. Aprendeu na Guerra de Junho que se não usar uma parte significativa dos seus mísseis balísticos, pode perdê-los porque vai perder sites de lançamento, como aconteceu nessa guerra, e portanto fica com menos opções quanto mais tempo do ataque se vai passando. Segundo, que para restabelecer a dissuasão credível contra os Estados Unidos tem que fazer doer. E é por isso que nós vimos ataques muito rápidos, muito maiores, contra uma série de interesses e bases americanas em toda a região do Golfo. Não levou dias nem horas, levou 12 minutos. E portanto, e não foi a uma base, foi a quase todas as bases, em vários países. E isto pode explicar-se de 2 maneiras. Agora aqui há 2 opções para o Irão. Não quer dizer que não tente fazer elementos das 2, mas há 2 grandes opções para o Irão. Uma é escalar, certo?
pensar, ok, eu vou utilizar os meios que tenho ou vou perdê-los, porque posso perder controle deles, pode haver operações de sabotagem, pode haver uma série de coisas, pode haver ataques contra os nossos centros de comando e controle, e isso pode nos deixar... fez algumas coisas em relação a isso, nomeadamente descentralizar o comando e controle. É por isso que o Irão, neste momento, apesar dos ataques e de decapitação ao regime, ainda está a funcionar militarmente, porque descentralizou muito os sistemas. Portanto, um ataque leva a outros ataques, independentemente de terem que passar pelo líder supremo, ou pelo Conselho Nacional de Segurança, ou seja o que for. Fez isso, mas depois diz, mas posso perder esses meios, e portanto aquilo que eu vou fazer é muito rapidamente fazer fazer dano a Israel e aos Estados Unidos para restabelecer dissuasão. Se os Estados Unidos atacam, podem morrer americanos. Quer dizer, o mais grave em relação a isso, não sabemos se vai acontecer ou não, são duas coisas. Uma, que é fechar o Estreito de Hormuz e pôr minas no Estreito de Hormuz, o que tem efeitos imediatos sobre a economia do Irão, mas também sobre a economia global e, eventualmente, meios navais americanos que estão na região. E o Estreito de Hormuz já está limitado ou não? O que nós sabemos é que isso foi declarado como uma das possibilidades caso fosse atacado, e foi, portanto é possível que sim. Segundo, que há navios europeus na área que reportam que a Guarda Revolucionária, ou a parte naval da Guarda Revolucionária iraniana, já está a fazer comunicações a dizer para não utilizarem o estreito porque poderão ser atacados. E portanto é possível que já estejam a fechar o Estreito de Hormuz, ou é possível que estejam só a sinalizar esse perigo. De qualquer das maneiras, a ideia, o grave, era se alguns dos mísseis que a China nos últimos meses forneceu ao Irão, bastante mais avançados do que o Irão tinha, que são mísseis anti-navio, forem utilizados contra um navio americano. Nós temos neste momento já, não sabemos se é verdade ou não, mas neste momento temos já algumas notícias de que o Irão lançou mísseis hipersónicos contra o USS Gerald Ford. Se isso for o caso, é a primeira vez que o Irão faz um ataque direto a um meio naval deste calibre dos Estados Unidos, abertamente. E, portanto, isso leva a uma escalada, e a escalada pode perder-se, ou seja, um lado escala, o outro lado escala para manter a dissuasão, o outro lado também escala, e depois temos um conflito regional aberto muito maior. A outra hipótese, que me parece não dispicienda, é que o Irão tenta absorver os ataques, controlar tudo o que a oposição doméstica faça para que não haja um colapso ou uma mudança de regime, e frustrar a necessidade de Washington, mas sobretudo de Trump, de ter uma vitória rápida. Porque já percebeu que Donald Trump não é uma pessoa de fazer guerras durante 30, 70, 80, 90, 230, 360, 500 dias. E, portanto, a ideia é que os Estados Unidos iriam começar a ficar frustrados, e ficariam frustrados com Israel. Estão a ver, prometeram-nos um resultado rápido e afinal estamos numa guerra que se vai prolongar. Isso tem efeitos eleitorais e fiscais, económicos para mim, não é? A segunda é porque põe muita pressão nos aliados regionais americanos, o Qatar, os Emiratos, a Arábia Saudita, estes três em particular, esperando que eles façam pressão sobre os Estados Unidos e voltem a mediar um cessar-fogo, que não é muito diferente daquilo que aconteceu da última vez. Aliás, não é à toa que o Irão tentou atacar todos os aliados regionais dos Estados Unidos, ou melhor, bases americanas no país, nos territórios desses países. Esses países condenaram, obviamente, os ataques, mas agora, com medo que eles voltem a acontecer, vão seguramente fazer pressão aos Estados Unidos e dizer: vocês não têm o nosso apoio indefinido para uma guerra que seja ad eterno. E, portanto, têm que ter objetivos concretos e têm que parar a guerra rapidamente. E é isto que o Irão espera. Resta saber se o Irão vai para uma posição mais passiva ou de ataque mais regional, esperando que isso frustre os Estados Unidos, ou se vai apenas escalar para impor custos muito altos aos Estados Unidos e a Israel, o que não augura nada de bom. E que danos é que pode Donald Trump, enfim, os Estados Unidos e Israel podem infringir no Irão? É possível uma mudança de regime? Já temos ouvido rumores de algumas altas figuras iranianas. Sim, nomeadamente Khamenei, que podem ter morrido. Nos últimos minutos, a imprensa tem vindo a dizer que Khamenei preparava-se para falar. Mesmo que Khamenei morresse, alterar-se-ia alguma coisa? Poderia cair o regime? Não. Ou seja, não me parece. No sentido em que o Irão é um país grande, diverso, o regime é impopular e tem uma oposição bastante grande por parte da população. A isso não são alheias as estratégias de bloqueio económico e sanções dos Estados Unidos
que têm escalado ainda mais, e isso tem imposto um custo muito grande à população. Nós temos fome, nós temos subnutrição, nós temos protestos cada vez maiores, nós temos inclusive uma parte importante dos pequenos lojistas e dos pequenos comerciantes nas cidades tipicamente mais alinhados com o regime, e aqui pontos ao lado de quem protesta. Portanto, nós vimos esses efeitos, e isso parece ter dado alguma esperança aos Estados Unidos de uma mudança de regime, mas os Estados Unidos esquecem-se de duas coisas fundamentais. A primeira é que o poder aéreo, o uso apenas de poder aéreo, os Estados Unidos o que têm são meios na região para fazer uma campanha de poder aéreo mais prolongada que a da Guerra de 12 dias de junho, mas não uma campanha indefinida. Não têm meios terrestres para fazer uma invasão, não trabalharam diretamente com a oposição dentro do país, não há uma oposição organizada. Essa oposição divide-se entre pessoas que apoiam o filho do antigo Shah, que é uma minoria muito pequena, e uma maioria que não quer essa pessoa a voltar, que é o candidato preferido dos Estados Unidos e de Israel. Mesmo as pessoas que estão contra o regime são contra ataques contra o seu país, em particular ataques que ataquem grandes centros urbanos, como estamos a ver neste momento em Teherão ou Tabriz, além de instalações militares. E os Estados Unidos não têm nenhuma forma, ao contrário do que tentaram fazer no Iraque ou no Afeganistão, de pegarem pequenos grupos armados e distribuir armas e fazer com que eles se tornem relevantes. O único grupo armado apoiado por uma potência estrangeira que continua a fazer ataques dentro do Irão há décadas é um pequeníssimo grupo que não é politicamente significativo, nem tem o apoio da população, que é o Mujahideen Iraq, que é sobretudo apoiado por Israel para fazer ataques terroristas dentro do país, dentro do Irão. E, portanto, que usa como proxy. O Irão usa o Hezbollah e usa outras milícias, e usa o Hamas, e Israel usa o Mujahideen Iraq. E, portanto, desse ponto de vista, os Estados Unidos não têm a capacidade de gerar uma mudança endógena de regime em que a população tenha capacidade para se organizar e fazer alguma coisa em relação a isso. Segundo, há uma parte da população significativa que, mesmo com tudo o que o regime está a passar, ainda apoia o regime, seja por razões nacionalistas, não querer uma invasão, seja porque efetivamente está ideologicamente alinhada com o regime e contra as forças da oposição. E isso não é um número despiciente de pessoas. Nas últimas eleições estamos a falar de 14 a 19 milhões de pessoas que ainda votaram no governo. E, portanto, mesmo que algumas dessas agora estejam contra o governo pelo escalar da situação, pela degradação da vida pública e da vida económica, ainda assim não é a ideia de que o regime pura e simplesmente colapsa. Terceiro, porque o regime tem muita resiliência institucional. O regime, mesmo que haja um ataque de decapitação das primeiras, segundas e até terceiras linhas de figuras, em linhas de sucessões inteiras, na linha de sucessão política, na linha de sucessão parlamentar, na linha executiva, parlamentar, judicial, militar normal e militar dentro dos guardas revolucionários, ainda assim o regime prepara-se para isso. Da mesma forma que os ataques de decapitação ao Hamas ou ao Hezbollah, todos os líderes do Hamas, todos, sem exceção, todos foram mortos por ataques israelitas e foram assassinados, com estratégias de decapitação. Todos. E ainda assim, o Hamas continua, hoje, depois de uma guerra enorme de aniquilação, viável enquanto força política e enquanto força militar. E o Irão não é o Hamas. O Irão é um Estado soberano, com muitas capacidades e preparado para este tipo de cenário e, sobretudo, com quadros ideológicos e quadros técnicos muito bem preparados. E, portanto, desse ponto de vista, o Irão, o regime iraniano, mesmo que morra o líder supremo ou o líder supremo e as duas pessoas que estavam indigitadas para o suceder, não vai, de repente, mudar o regime ou colapsar o regime. O que pode acontecer é uma situação de enorme caos que beneficiaria a estratégia israelita, mas não a estratégia americana, a médio nem prazo. Nem os Estados Árabes em volta, não é? Não, seguramente não, nenhum dos Estados Árabes. Aliás, não é à toa que países que não estavam alinhados com o Irão e não estão alinhados com o Irão e têm competição regional com o Irão, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista energético, económico, etc., como a Arábia Saudita, estão incrivelmente preocupados e, nos últimos anos, se têm aproximado mais do Irão, através dos bons ofícios da China, e têm tentado fazer uma estratégia de contenção dos americanos em vez de uma estratégia apenas de contenção dos iranianos.
Portanto, não interessa a nenhum dos países regionais que haja uma escalada regional do conflito, que haja uma crise migratória, que haja um conflito étnico. O Irão tem minorias étnicas importantes e, portanto, o Irão é mais diverso do que se possa pensar e as posições das pessoas em relação ao regime são mais complexas do que se possa pensar. E, portanto, se houver um colapso do regime, mais uma vez, eu acho isto pouco, uma mudança de regime não me parece que vai haver. Um colapso do regime seria desastroso do ponto de vista, por exemplo, de uma guerra civil, por exemplo, de material físsil nuclear a passar para mãos de quem não sabemos. Imagine-se o que é 3 ou 4 elementos da Guarda Revolucionária que passam a ter acesso no mercado negro a material físsil enriquecido que ainda existe, que nós sabemos que ainda existe. Certo? O que é que acontece? E, portanto, desse ponto de vista, não é do interesse sequer de Israel o Estado, ou seja, o aparelho de segurança de Israel entende perfeitamente os riscos disto. Agora, aquilo que Israel, enquanto Estado, quer e aquilo que o atual governo de Israel precisa estrategicamente são duas coisas ligeiramente diferentes. E os Estados Unidos, a mesma coisa. O interesse nacional dos Estados Unidos não é bem servido por esta política de confrontação com o Irão ou uma escalada regional, mas os interesses de Donald Trump podem ser. E é por isso que temos aqui Mas o que eu acho é que não é possível nós vermos uma mudança de regime. Não me parece que vai acontecer algo parecido com a Venezuela, em que o regime fica no mesmo sítio e há alguém que se vai alinhar com os Estados Unidos e que é vendido como mais moderado, mesmo que não o seja. E não me parece que ninguém, nem os Estados Unidos, nem Israel, ou o establishment israelita, nem os parceiros regionais no Médio Oriente, querem ver um colapso do Estado iraniano, com tudo o que isso implica para a destabilização da região. Daniel Pinel, porque é que vimos uma resposta europeia a diferentes vozes, um pouco dispersa, que pode até ser considerada frouxa em alguns casos? Bom, eu diria que até mais grave do que frouxa, não dizendo nada em relação a violações patentes, gravíssimas do direito internacional. Nomeadamente um ataque preventivo que vai contra o direito internacional. Não houve nenhum ataque iraniano, 0 ataques iranianos aos Estados Unidos ou a bases americanas que justifique este ataque. E, portanto, ele é claramente ilegal. Não o dizer desta forma absolutamente clara denota, parece-me, duas coisas. A primeira, que me parece mais importante, é uma falta de visão estratégica europeia que, de resto, nós já vimos em relação à Ucrânia, nós já vimos em relação a Gaza, nós já vimos em relação à China. Nós já vimos em relação ao que se passou na Venezuela, por exemplo. Ou seja, a União Europeia comprou a ideia de que no pós-Guerra Fria o alinhamento natural era com os Estados Unidos e que isso lhe ia trazer vantagens económicas ou comerciais e, sobretudo, de segurança muito importantes. E agora que a administração Trump se quer retirar desse quadro estratégico e dizer aos europeus os problemas são vossos, resolvam-nos, fazendo tarifas, fazendo guerra comercial, não tendo acordos comerciais vantajosos para a Europa, tentando matar os esforços regulatórios europeus em relação às companhias tecnológicas e, ao mesmo tempo, dando golpes de morte na Aliança Transatlântica, os europeus aperceberam-se, tarde demais, que a administração Trump do primeiro mandato não era um acaso histórico, não era irrepetível, voltaria, poderia ser pior, e falharam na sua preparação estratégica para isso. E, portanto, agora, mesmo que tivessem uma visão e não têm, mesmo que tivessem uma voz unificada e não têm, mesmo que tivessem as capacidades materiais preparadas para se substituir, pelo menos do ponto de vista regional, à saída dos Estados Unidos, não estão preparados. Vai levar muito tempo até o fazerem, não têm noção de como é que o querem fazer, se querem fazer através de uma capacidade militar própria, se querem uma capacidade militar com um pilar europeu forte, mas tentando manter a Aliança Atlântica com os Estados Unidos que não dão garantias do artigo 5º, não sabem, não conseguem, e, portanto, não tendo cultivado uma política regional no Médio Oriente própria, não tendo uma série de aliados no Sul global, nomeadamente na África e na América Latina, onde sucessivamente se portaram bastante mal, até durante o Covid, e não tendo uma política mais pragmática de não alinhamento ativo em relação à China, como tem, por exemplo, o Brasil,
a Europa não está preparada para isto. Aliás, nota-se bem o que está a acontecer neste momento, que é a pergunta que ninguém quer responder, que é qual é a arquitetura de segurança europeia depois de uma conflagração no Médio Oriente e, sobretudo, com o problema ucraniano, se os europeus tiverem que fazer uma arquitetura de segurança sem a Rússia, em confrontação com a Rússia e sem o apoio americano garantido. Portanto, isso parece-me o mais importante. Em segundo lugar, e de forma menos importante, há também, indiscutivelmente, frustração em várias capitais europeias, algumas delas até razoavelmente próximas de Teherão ou amigáveis com Teherão. A França é uma delas. A Alemanha oscilando, até porque tem uma relação muitíssimo próxima com Israel, tinha uma relação de trabalho muito razoável com Teherão, e o que estamos a ver é uma frustração enorme por várias coisas. A primeira é pela posição negocial mais dura do Irão, a segunda é por uma série de ameaças retóricas e, em alguns casos, dedos do Irão em ataques que se passaram contra interesses europeus ou em solo europeu, e portanto nós temos várias capitais, mesmo que não pensemos no Reino Unido, extraordinariamente alinhado com os Estados Unidos, como sempre, mas nós vemos alguma incapacidade ou alguma frustração e, portanto, alguma incapacidade europeia de ter uma resposta clara que diga, independentemente do que pensemos do regime iraniano, havia um processo político que estava a dar resultados e condenamos um ataque que viola o direito internacional e estamos preocupados com os civis iranianos que, depois de uma onda brutal de repressão do regime em relação aos protestos, agora sofre também os efeitos de uma guerra que pode escalar. Daniel Pinel, acordámos sem dúvida num mundo muito mais perigoso. As retaliações do Irão já se alastraram a 8 países, pelo menos à hora a que falamos. Para terminar esta conversa, mesmo assim faço a pergunta habitual do nosso podcast, que é, se pudesse viajar para qualquer lugar no mundo agora, sem qualquer limite de dinheiro ou disponibilidade, para onde iria? Bom, para mantermos no tema do que estamos a falar, voltaria para Omã, que é um país que já visitei, que é um país absolutamente, extraordinariamente belo, com uma paisagem quase lunar às vezes, e sobretudo que é um país que não se pensa muito nele e tem uma série de valências culturais, de mediação entre o que é o mundo persa e a Ásia do Sul e a Península Arábica, que o torna culturalmente muito rico, muitíssimo interessante, e além de ser ótimo para fazer férias e para ter praias e para ver natureza e para ver uma série de coisas. Portanto, provavelmente Omã, e devo dizer, termino com isto, devo dizer que foi das coisas mais quase comoventes ver o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Omani, normalmente de uma circunspeção e descrição absolutas, ir aos Estados Unidos, tentar falar diretamente com J.D. Vance para evitar o que estava prestes a acontecer, fazer uma coisa inaudita que foi ir diretamente às televisões americanas, fazer um apelo e dizer há um processo de paz, há um acordo já na mesa, é mais importante e mais ambicioso e melhor do que o acordo do JCPOA, basta que os Estados Unidos queiram assiná-lo e ele é assinável. E veio, além de ter feito essas coisas, hoje veio dizer, há horas atrás, que se sentia profundamente magoado e preocupado por ver esta oportunidade de paz ser afastada sumariamente com uma ação militar, e que são os inocentes, nomeadamente os civis, um pouco por todo o Médio Oriente, mas em particular no Irão, e eventualmente também em Israel, dependendo das ações iranianas, que vão sofrer. E com toda a razão. Este episódio teve os cuidados técnicos de João Luís Amorim. Agradeço muito ao meu convidado Daniel Pinel. Obrigada também por terem ouvido O Mundo a Seus Pés na vossa plataforma preferida. Olá, sou Tony Gonçalves, sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional.
Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go!